Olá, seja bem-vinda ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Sou Silvia Cristina Beoso Junqueira de Andrade, coordenadora do curso de Nutrição, e em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Prazer, Alessandra. Prazer, Silvia, muito obrigada pelo convite. É uma honra enorme estar aqui junto com vocês, num congresso de grande relevância, de uma difusão de conhecimento bastante ampla. E a gente vai estar... Eu sou nutricionista, doutora em epidemiologia, trabalho há muitos anos com população idosa e dou aula em duas instituições atualmente, no Rio de Janeiro e em Niterói. No Rio de Janeiro, eu dou aula para o curso de medicina, dentro de disciplinas que são interdisciplinares, voltadas ao eixo da saúde da família. E na nutrição, eu dou aula na Unilassalle, atualmente, e sou responsável pelas disciplinas do eixo de saúde coletiva e avaliação nutricional. E eu trouxe hoje uma palestra para a gente conversar um pouquinho sobre o cuidado centrado no idoso, visando o envelhecimento ativo. A gente vai destacar nessa apresentação o papel da nutrição na abordagem integração de serviços para cuidados de pessoas idosas, que é uma abordagem atual da Organização Mundial da Saúde. Então, o que a gente pode pensar quando a gente fala dessa área de geriatria e gerontologia? O último censo nos mostra que a nossa população está envelhecendo rapidamente, quer dizer, as últimas décadas já demonstram isso, mas no último censo a gente já consegue ver, conforme vocês veem no slide, já uma modificação no corpo da pirâmide, e ela já está começando a perder essa forma de pirâmide, né? Com uma base mais achatada e com um topo, que é onde fica o envelhecimento, mais alargado. E aí, quando a gente fala de um mundo envelhecido, a gente tem que esse envelhecimento rápido, intenso, que a gente vem vivendo na nossa população, ele está alinhado com questões aí que vão trazer desafios muito significativos para a nossa população. É uma população idosa de um nível socioeconômico e educacional mais baixo, isso tem repercussão na saúde. Esse envelhecimento não é um envelhecimento que está acontecendo livre de doenças. A pessoa, na medida que ela começa a viver mais, ela começa a acumular doenças crônicas não transmissíveis. E muitas vezes esse quadro geral, né, do envelhecimento fisiológico, um envelhecimento mais patológico, que é o que a gente chama aí de senilidade, isso acaba trazendo repercussões no quadro de limitações funcionais e incapacidade desses idosos. Outra questão importante, quando a gente olha esses aspectos demográficos, é a feminização do envelhecimento. Quando a gente olha o topo da pirâmide, a gente percebe que as mulheres vivem mais do que os homens. Isso está atrelado a uma série de questões relacionadas ao autocuidado, né, e a questões também comportamentais em relação ao estilo de vida, que diz respeito aí a uma vida com menor consumo de álcool, menor tabagismo, uma alimentação saudável mais adequada, um gerenciamento maior de estresse, uma frequência maior de ida aos serviços de saúde, uma menor exposição aos agentes externos. Homens morrem precocemente por conta de agentes externos, suicídio,
acidentes de trânsito. Então, a gente tem aí um grupo de mulheres muito maior para cuidar. E dentre esses desafios, a gente tem aí uma maior expectativa de vida, mas onde a gente espera que essa expectativa de vida seja acompanhada de qualidade, de saúde, né? Então, todos os esforços das políticas públicas vêm sendo empreendidos na direção de políticas voltadas ao envelhecimento ativo, saudável e à manutenção da capacidade funcional. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente está falando de um processo que, apesar dos grandes avanços científicos, ele é normal, ele é gradual, ele é universal em todos os seres vivos e ele é irreversível. A gente pode melhorar a qualidade de vida no envelhecimento, mas a gente não tem como conter esse envelhecimento. E aí, nesse processo, as mudanças catabólicas, elas acabam sendo maiores do que as de regeneração celular anabólica. Outra coisa importante, né, é que o envelhecimento, ele é um processo individual, ele não é um processo homogêneo. Quando a gente pensa em órgãos, tecidos, células, o envelhecimento ele vai acontecer de uma forma bastante singular no indivíduo. E quando a gente fala desse envelhecimento, ele traz alguns antagonismos, porque a gente quer viver muito, mas ninguém quer envelhecer. Né? Então, tem sempre aí situações, perspectivas, né, de saúde ou invalidez, velhice ou juventude. Será que esse envelhecimento vai ser ativo ou inativo? Vai ser positivo ou negativo? Né? É melhor idade? Né? É pior idade? O que é? E, na verdade, a gente tem a gente precisa imaginar que não existe uma única verdade ou perspectiva sobre o envelhecimento. Ela é uma experiência individual. Né? A valorização de um ou de outro aspecto pode fazer com que a gente perca essa pluralidade, né? Do ser, do agir, do pensar e do envelhecer. A gente tem modos de envelhecer diferentes. E isso é importante a gente estar trazendo, porque existem várias mudanças que acontecem no processo de envelhecimento. A gente envelhece desde o momento que a primeira célula corporal se forma. Né? Tem várias teorias diferentes do envelhecimento, mas a gente está envelhecendo. O envelhecimento não é uma coisa que tem como marcador o início aí a partir dos 60 anos, como a OMS coloca. Todos nós estamos no processo. E nesse sentido, o envelhecimento ele é uma etapa da vida. Ele não pode ser considerado como doença. É um momento marcado por muito estigma, preconceito, né? A gente tem aí, entre os inúmeros preconceitos que a nossa sociedade apresenta, o etarismo, que é um problema bastante importante e que os profissionais de saúde muitas vezes carregam esses preconceitos também e precisam quebrar essa visão, né? Mudar essa visão. Mas a questão é tão complexa socialmente que, por exemplo, na revisão da última CID, houve uma mobilização muito intensa porque quiseram atribuir o termo velhice como um componente do Código Internacional de Doença, desconsiderando toda essa pluralidade que existe. Né? E aí a gente entende que assim, o envelhecimento ele traz desafios, ele reduz a capacidade funcional do indivíduo, ele traz algumas limitações, mas ele tem também diversas capacidades e potencialidades que precisam ser exploradas. Então, esse termo, na última revisão, ele foi revisto e entraram aí com um código chamado Declínio da Capacidade Intrínseca relacionado ao envelhecimento em substituição à velhice. E nós não envelhecemos todos iguais, né? Existem singularidades. O envelhecimento ele é multifatorial, né? Quando a gente fala no termo idoso, ele abriga diferenças, traços específicos desse envelhecimento. Existem várias velhices, né? Que podem acontecer dependendo da forma como o indivíduo cuida da sua própria saúde. A gente tem aí alguns dados da OMS mostrando a mortalidade, esses foram os últimos dados de 2019, por condições transmissíveis, né, as doenças infecciosas, as enfermidades
crônicas não transmissíveis e lesões. Vocês observem, né, que durante todos os cortes etários, de 60 a 64, 65 a 69, até indivíduos mais longevos, as enfermidades crônicas não transmissíveis são aquelas que são responsáveis pela maior parte da mortalidade desses idosos, seguidas das condições infecciosas, né, transmissíveis. E aí, se a gente observa as causas mais frequentes, né, a gente tem enfermidades isquêmicas do coração, acidente cerebrovascular, DPOC, diabetes, Alzheimer e outras demências, doenças renais, câncer, né, câncer de próstata, de cólon. A gente tem infecções respiratórias baixas aí, como infecções muito comuns, e a desnutrição proteico-energética, ela também foi listada aí entre uma das principais causas. E aí, um novo conceito surgiu, né, da Organização Mundial da Saúde, porque a gente falava antes de conceitos relacionados à independência, à autonomia, como pilares de um envelhecimento saudável, e eles continuam sendo, né? Se a gente perguntar para qualquer pessoa o que você deseja, né, no seu envelhecimento, as pessoas vão dizer continuarem independentes e autônomas. Esse é o principal desejo. Não tem botox, não tem nenhum outro procedimento que resolva isso, né? É independência e autonomia. E, na verdade, existem alguns instrumentos que já vinham sendo utilizados por várias diretrizes que trabalham na área de geriatria e gerontologia para medir essa capacidade funcional. E, atualmente, esse conceito foi reinserido nesse Código Internacional de Doença, que é o conceito de capacidade intrínseca, que leva em consideração esse envelhecimento envolvendo os fatores ambientais e a capacidade, quer dizer, a capacidade funcional, ela leva em consideração a capacidade intrínseca e o ambiente desse indivíduo. E aí, quando a gente fala dessas capacidades, que são capacidades que o indivíduo vai apresentar para manter essa autonomia e essa independência, que são capacidades da vida diária que a gente não observa enquanto a gente é adulto, enquanto a gente tem essas capacidades preservadas, que são ir a um banco, pagar uma conta, fazer comida, gerenciar os remédios, gerenciar a própria casa, gerenciar a vida de forma geral, né? Essas capacidades com o envelhecimento, elas começam a declinar. O que a gente precisa observar, né, é que doenças subjacentes e um envelhecimento patológico, ele acaba reduzindo de forma muito significativa essa capacidade e levando esses indivíduos aos quadros de dependência. Então, a gente tem aí as hierarquias das atividades da vida diária, que é um conceito que é utilizado dentro da geriatria, né? E que vários desses conceitos estão atrelados ao autocuidado, e dentro desses autocuidados está aí a questão da alimentação, né? Quem faz compra? Quem paga as contas desse idoso? E as medicações? Ele tem gerência sobre isso? Quem prepara a comida dessa pessoa? Essa pessoa mora sozinha, ela mora com alguém, ela tem voz para decidir aquilo que ela deseja consumir. Então, esses fatores são fatores muito significativos. Ela consegue ter força muscular para segurar e levantar um talher e levar à boca, ou ela precisa de ajuda para realizar essa tarefa. Então, quando a gente fala do envelhecimento, esse olhar ampliado na vida desse sujeito, ele é fundamental. E quando a gente fala da capacidade intrínseca, né, essa capacidade ela tem 5 domínios diferentes. Ela tem os domínios cognitivos, né, e aí tem a memória, a inteligência, a resolução de problemas. Ela tem o domínio psicológico, que leva em consideração o humor, a vitalidade emocional desse sujeito. Ela tem um domínio que é a locomoção, que leva em consideração o equilíbrio que essa pessoa tem. Esse idoso está conseguindo se equilibrar, né? Como é que é a marcha desse indivíduo? Ele consegue caminhar? Ele tem uma marcha alterada? Né? Ele tem força muscular? Essas questões são muito importantes nesse domínio, porque se o indivíduo já tem comprometimento nesses fatores, ele pode ter um prejuízo de locomoção. Sensorial, visão, audição,
E a vitalidade, ela leva em consideração o metabolismo energético, a função cardiorrespiratória, a função hormonal e a nutrição, ela está indiretamente em todos os outros fatores, mas ela está diretamente relacionada a esse fator. E aí, quando a gente fala de um cuidado, pensando nas necessidades de uma pessoa idosa, a gente tem que voltar e pensar como é que a gente pensa nesse planejamento de cuidado. A gente pensa num modelo mais biológico, onde eu estou pensando somente na doença, né, centralizado na doença, ou eu vou estar pensando no doente, naquela pessoa que está envelhecendo e nas experiências que essa pessoa apresenta, como ela sente esse processo de envelhecimento. Se eu trato um idoso com hipertensão, por exemplo, é a mesma coisa de eu tratar a hipertensão? Será que quem tem hipertensão são sujeitos que percebem a hipertensão e vivem a sua hipertensão arterial da mesma forma? Então, esse cuidado ele precisa ser centrado na pessoa. Todas as pessoas, independente das idades, são indivíduos com experiências, com necessidades, com preferências, e isso precisa ser levado em consideração. E dentro dessas diretrizes, né, atuais da OMS, que falam sobre essa capacidade intrínseca, a gente tem aí diretrizes baseadas em evidências científicas para gerenciar esses declínios que são comuns no envelhecimento, que seriam mobilidade, a vitalidade, a nutrição está dentro disso, visão, audição, cognição, humor, as incontinências, uma delas é a urinária, e o risco de quedas. E para a gente pensar nesses alcances, né, a gente entende que a construção dessa política, a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, são fatores importantes, porque a redução na capacidade intrínseca ela acaba levando a fortes preditores independentes de mortalidade e cuidados de dependência na velhice, que é o que a gente, na verdade, não deseja. Bom, dentre essas recomendações, a gente vai focar na questão da função da musculatura esquelética, mobilidade e vitalidade. É importante a gente destacar, né, que a perda de força, de massa muscular, de flexibilidade, ela se torna reduzida com o envelhecimento, e isso pode trazer desafios, né, relacionados ao equilíbrio e dificultar a mobilidade. As mudanças fisiológicas elas podem também impactar negativamente o estado nutricional do indivíduo e vai impactar aí também na mobilidade e na vitalidade desse indivíduo. E aí, nesse sentido, essa recomendação da OMS, ela deixa muito claro que a nutrição ela precisa caminhar sozinha nesses planos de cuidado junto com o exercício físico. Só os dois juntos eles podem reduzir, retardar ou diminuir esses declínios na capacidade intrínseca. E aí, como uma primeira recomendação, dentro do domínio locomoção, existem os treinamentos de resistência de força, exercícios que trabalham equilíbrio, flexibilidade para esse idoso, treino aeróbico, é recomendado para idosos com capacidades em declínio, aqueles idosos que estão com alteração de marcha, de força de preensão, quer dizer, não estão conseguindo segurar com bastante força aí, enfim, as coisas que ele segura com a mão, e outras medidas de desempenho físico. Isso aí, essa recomendação desse exercício multimodal, ligando força, equilíbrio, flexibilidade e treino aeróbico, ele tem uma evidência moderada e uma força de recomendação bastante forte. Então, a nossa parceria aí com os professores de atividade de educação física é fundamental, né? Essa perda de mobilidade, ela também está atrelada não só ao exercício, mas também a uma questão fisiológica do indivíduo, que é a perda de massa muscular, e isso pode evoluir para um quadro de sarcopenia,
associado aí a um declínio de força e de função dessa musculatura esquelética. Os dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia para indivíduos idosos indicam que essa sarcopenia ela pode atingir 46% dos idosos acima de 80 anos, mas já atinge aí 15% de idosos mais jovens, e tem como causa alterações hormonais, fisiológicas do próprio envelhecimento, as doenças que esse indivíduo acaba acumulando com o tempo, o sedentarismo e a má alimentação. E é importante que a gente fique, quando a gente vai fazer um acompanhamento longitudinal de um idoso, atento a alguns sinais. Dificuldade de realizar atividades habituais, por exemplo, quando esse indivíduo traz isso no atendimento, como subir escada, trocar uma lâmpada, carregar compra, por exemplo, né? Executar tarefas que antes eram mais fáceis, isso já pode ser um sinal de declínio. Assim como desequilíbrio ao andar em terrenos mais acidentados, ruas com desníveis, ou mesmo numa rua sem nenhum desnível, né? Quando a gente já começa a perceber alteração de marcha, isso já pode ser um sinal, assim como quedas constantes, geralmente quando o indivíduo tem perda muscular ou já está com uma situação aí um pouco mais avançada, o indivíduo cai, né? Começa a cair com mais facilidade. E aí, a prevenção de queda, ela também está dentro dessa abordagem nutricional de atividade física, né? Porque ela é uma causa de hospitalização e de mau prognóstico aí em saúde. Ela acaba atrelada a uma mortalidade maior. E aí ela está ligada a fatores ambientais e a fatores individuais. Então, em casa de idoso, é muito comum a gente encontrar muito paninho, né, muito tapetinho, eles gostam muito, mas isso acabam sendo riscos iminentes nesses ambientes. Muitos objetos pela casa, uma iluminação às vezes precária, a gente tem fatores individuais como anormalidade de órgãos, sistemas que afetam o controle postural, falta de exercício físico, né, a própria multifarmácia, né, a polifarmácia é uma coisa que pode levar também a essas quedas. Os déficits cognitivos também estão atrelados a isso. A gente tem instrumentos que devem ser incluídos nas nossas avaliações. O dinamômetro é um deles, é um aparelhinho onde o indivíduo vai fazer uma força com a mão, uma força de preensão manual, né? Quando a gente faz a avaliação clínica do idoso, a gente vai olhar depressões, às vezes graves, nessa região das mãos, né? No tecido muscular, aí nesse dorso da mão, uma cavidade, aí uma depressão nessa região entre polegar e indicador. Isso já indica aí uma função muscular diminuída, né? Então, é um dos indicadores que a gente pode trabalhar. O outro, que está inclusive nos instrumentos, na cartilha do idoso, né, na caderneta de saúde do idoso, é o perímetro de panturrilha, né? E ele é um indicador aí contínuo. E quando a gente fala de envelhecimento, eu sempre recomendo que a gente não comece a inaugurar essas ações quando o indivíduo faz 60 anos. Porque o fator cronológico ele é menos preponderante que o biológico. Vão ter pessoas de 60 anos que estão numa situação muito melhor do que indivíduos com 70. E indivíduos com 50 que estão numa situação muito pior do que indivíduos com 60 anos. Então, isso tem que fazer parte do nosso protocolo de envelhecimento, e não só voltado para a geriatria ou para uma categoria etária, e a gente precisa acompanhar, né? Porque essa massa muscular ela vai reduzindo com o tempo, e ela reduz muito antes dos 60 anos. A gente está acompanhando isso, essas perdas, né? Como é que esse indivíduo está? E como é que ele chega aos 60 anos com essa medida? É uma medida aí de acompanhamento. Existem desafios na avaliação de um idoso, né? A gente tem que pensar se esse idoso é um idoso dependente, se é um idoso independente, se ele já tem aí alterações posturais mais graves, se a gente consegue realizar uma boa medida antropométrica usando os nossos instrumentos tradicionais, ou se a gente vai precisar contar com medidas preditivas, como aí nas imagens, né? As pessoas com desvios posturais importantes, o quanto que a gente está conseguindo captar essas medidas. Falando sobre mobilidade ainda, eu separei alguns estudos, como esse daí, que é um estudo bem recente de 2023, é uma meta-análise
que trabalhou aí com quase 227 mil participantes, tentando evidenciar o efeito da caminhada nessa coorte de idosos. E ela observou o quê? Que o aumento de 1.000 passos por dia, ele já reduz 15% a mortalidade em todas as doenças. E o aumento de 500 passos reduz 7% o risco de doenças cardiovasculares. O papel da atividade física, ele é muito próximo, equiparado à farmacoterapia. A gente tem uma experiência que eu posso até trazer, que está alinhada a esses resultados da prática, numa clínica da família que eu trabalhei. Aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de clínicas da família, né? Pelo resto do país, às vezes as pessoas chamam de postos de saúde, né? Unidade básica de saúde, mas enfim. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma estrutura em que o governo construiu, no município do Rio, equipamentos públicos, como se fossem academias abertas da terceira idade, que ficam muito próximos às clínicas. E existe um profissional do Nashville, da equipe Emulti, não sei como é que isso é chamado aí no restante do país, mas que, enfim, integra essas pessoas idosas à atividade física, né? E nessa clínica se observou uma coisa muito legal, que a adesão do indivíduo idoso à atividade física contribuiu para desprescrição de medicamentos, redução de dose ou desprescrição. Para a gente entender como é que hábito de vida, né, como é que esse tratamento não medicamentoso, ele é importante dentro do tratamento total. E esse estudo que trabalhou com a contagem de passos, né, ele mostra que 4.000 passos por dia reduz significativamente morte por todas as causas, e menos passos são necessários aí para mortes em doenças cardiovasculares. E que o manter-se ativo é o fundamental. O idoso não consegue dar 1.000 passos. Quantos passos ele consegue dar? Ele consegue caminhar? Ele consegue ficar mais ativo do que ele é hoje, aumentando gradualmente essa atividade, né? Realizando, inclusive, atividades em casa, né, que não tragam risco para esse idoso. Então, o que ele consegue fazer para se manter ativo? Isso é fundamental aí para esse envelhecimento. Dentro dessa avaliação, como a gente está pensando aí nessa funcionalidade muscular, nessa reserva muscular do idoso, é importante que a gente integre também nas nossas anamneses a história de queda, que a gente observe marcha, equilíbrio. Às vezes o idoso não tem nem equilíbrio para subir na balança. Nessas balanças mecânicas convencionais, quando ele sobe, como a plataforma é móvel, ele já quer segurar em você, quer segurar na balança, quer segurar em alguém. Então isso já está indicando aí uma dificuldade nesse equilíbrio. Avaliação de medo de cair. Tem o idoso que começa a cair, o idoso cai, ele começa a ficar com medo de cair e começa a limitar mais a sua atividade física. Isso é um problema que acaba desenvolvendo aí uma cascata de eventos, né? Verificar também, já que a gente está falando disso, né, a questão da visão, da cognição, da condição cardiovascular e neurológica. As síncopes muitas vezes acabam precipitando quedas, a urgência urinária, as incontinências, né? O idoso que tem noctúria, que acorda à noite para urinar, ele muitas vezes levanta muito rapidamente, isso também precipita aí uma queda. Então, são vários fatores que estão associados aí a essa situação. E aí, nos nossos instrumentos, nas nossas ferramentas de abordagem nutricional, a gente tem aí várias questões ligadas a isso, né? Ingestão de alimentos e água, perda de peso recente, mobilidade, o estresse psicológico e a doença aguda recente e pregressa, problemas psicológicos, a situação de vida desse indivíduo. E a atividade física, gente, ela é tão importante que aí eu sempre uso como modelo essa pirâmide, que é uma pirâmide alimentar. Eu sei que a gente não usa mais pirâmide, a gente tem um guia maravilhoso, mas eu acho que essa pirâmide, quando a gente fala de envelhecimento, ela expressa aquilo que é fundamental e básico no envelhecimento.
Uma das coisas é a manutenção de um estilo de vida ativo, tá? Ali na base da pirâmide. Idoso fazendo hidroginástica, ajudando a fazer a comida, limpando a casa, fazendo alguma atividade que possa ser colaborativa e que coloque o corpo dele em movimento. Isso é fundamental, isso é básico para o envelhecimento saudável. Acima disso, tem um aspecto que também é fundamental, que é a hidratação. Idoso é um desidratado crônico, ele perde muita água corporal e isso coloca ele num estado muito limiar de risco para desidratação. Então, qualquer mudança que aconteça no idoso, um quadro de diarreia, uma febre mais alta, um momento que o idoso sai à rua e transpire muito, né, num período mais quente, tudo isso pode levar aí esse indivíduo à desidratação. E ele tem menos sede, né? Tem aí uma homeostase, a sede diminuída, um menor reconhecimento dessa capacidade de sede. Então, isso é um fator importante. E lá no topo da pirâmide tem uma bandeirinha, né? Mostra os alimentos, a importância da alimenta diversificada e equilibrada para esse idoso, mas tem uma bandeirinha lá em cima. E essa bandeirinha, ela vai falar sobre nutrientes que a gente precisa ter em estado de alerta, né? Principalmente nesse acompanhamento bioquímico que a gente faz, porque o idoso ele pode ter a absorção diminuída e, enfim, ter uma deficiência nutricional desses nutrientes, que são cálcio, vitamina D, fundamentalmente, né? E as vitaminas do complexo B também. B12 é muito importante, aí B12 e B6, quando a gente pensa nesses aspectos cognitivos do idoso. No domínio e vitalidade, que é o outro que caminha junto com a locomoção, a gente tem a perda de apetite e de peso. E a gente tem que o idoso ele tem déficits sensoriais importantes, ele tem perda de paladar, ele tem perda de olfato. Isso não acontece de um momento para o outro. Isso vai diminuindo com o tempo. E aí, muitas vezes, a pessoa, por sentir aí um paladar diminuído, ela pode abusar do sal, ela pode abusar do açúcar, ela pode abusar até na quantidade de adoçante. Tem artigo que mostra que tem alguns idosos que espirram adoçante nas suas bebidas, né? Usam excessivamente os adoçantes e não reconhecem as comidas que estão estragadas. Então, isso é uma questão aí muito importante também nessa gerência de saúde do idoso. Redução de absorção de nutrientes, a gente tem aí redução do fator intrínseco, enfim, isso diminui aí a absorção da vitamina B12, né? A gente tem problemas de saúde bucal na nossa população, a nossa população idosa e até adulta, é uma população que tem perdas precoces de dente, tem problemas de dentição, muitas vezes usam prótese, e uma mastigação com prótese não é a mesma de uma mastigação com os próprios dentes. Quando a gente tem a dentição preservada, a mastigação ela é mais eficiente. Tem a questão também da própria perda de massa muscular que acontece no corpo todo e vai repercutir também sobre essa força da mastigação. Isso faz com que o indivíduo muitas vezes não selecione mais os alimentos. Alimentos proteicos, que são fonte importante aí, enfim, para a nossa reserva de massa magra, podem encontrar-se diminuído aí por essa população. O idoso ele não vai comer a carne porque ele vai precisar morder a carne, mastigar. Às vezes até o frango, mastiga, embucha e joga aquele frango fora, acaba não conseguindo consumir. Os aspectos ligados ao isolamento social, solidão, baixa renda, isso traz uma repercussão muito negativa também sobre a saúde e a nutrição do idoso e as doenças crônicas e complexas aí de longa duração. Apesar de tudo isso, quando a gente olha a maior parte dos nossos instrumentos, a gente tem que a desnutrição ela é um problema significativo aí nos idosos. Ela afeta aproximadamente 22% dos idosos, principalmente os idosos institucionalizados, que são os idosos que ficam nos hospitais, os idosos que ficam nas instituições de longa permanência. Ela se manifesta com redução da massa muscular e óssea e aumenta o risco desse idoso desenvolver fragilidade. Se associa à função cognitiva, a capacidade diminuída desse idoso
cuidar de si próprio e um risco aí dessa dependência de cuidado. E aí, como a gente falou, né, daquela bandeirinha lá em cima, quando a gente está falando de um idoso mais frágil, que tem um apetite diminuído, tem perda de peso, é uma pessoa que não está conseguindo repor as suas necessidades nutricionais através da alimentação, a nutrição suplementar oral ela é importante. Né? Então, a qualidade de evidência é moderada, mas a força de recomendação é forte. A gente não deve adotar isso como uma estratégia primária. A gente tem que observar quem é o idoso que a gente está acompanhando. Mas uma vez que esse indivíduo não consiga, através dos recursos normais da alimentação normal, se alimentar, ele vai precisar de suplementação. E isso ajuda muito na redução da morbimortalidade desse idoso. Diminui muito a chance de desnutrição. A gente tem vários instrumentos de avaliação, de triagem de risco, né, de avaliação nutricional, a mini avaliação nutricional, todos esses instrumentos estão nessa nova publicação da OMS. E todos eles, quando a gente observa, né, pensando no envelhecimento mais longevo, se preocupam muito em reduzir a chance desse idoso desnutrir, porque vários são os efeitos que acabam levando aí a essa desnutrição no envelhecimento. Dentro desses instrumentos, né, e dos nossos instrumentos em geriatria, a gente tem aí também a avaliação, a classificação dessa velocidade de perda de peso, porque atrás dessa perda de peso pode ter muitas questões envolvidas, inclusive questões de saúde, né, questões metabólicas, cânceres. A gente às vezes está olhando a perda de peso e ela é ali a ponta do iceberg. Embaixo desse iceberg pode ter muitos elementos ligados a uma perda de peso involuntária do idoso. Né? E a gente precisa, aí, através dos nossos instrumentos, acompanhar isso. Quão significativo ou grave pode ser essa perda, para a gente observar melhor essa alimentação, né? E os outros elementos da avaliação nutricional, para pensar nas estratégias e na suplementação. E a gente tem aí valores de IMC, que para a população em geral, o IMC é um bom indicador, né, para acompanhar aí essas situações de desvios da eutrofia. Esse estudo foi um estudo recente também, porque essa questão da capacidade intrínseca, ela é uma questão mais atual, né, e desse domínio da vitalidade e a nutrição dentro desse domínio, ela é importante, e foi feito um estudo transversal agora recente na França, envolvendo aí uma amostra também importante, e ela mostrou que a perda de apetite do idoso, ela está ligada a uma série de condições. Está ligada à alteração na cognição, à visão, à audição, a questões psicológicas e emocionais, a questões ligadas à locomoção. Será que aquele indivíduo que está dependente de cuidado, que está deitado, ele consegue revelar para o cuidador que ele está sentindo fome? Ele reconhece a fome, né? É diferente do idoso que deambula e que tem acesso à alimentação. Quando a gente depende de alguém para comer, é diferente, né? Tem a perda de peso aí que também está associada significativamente a essas mesmas condições, né? Só para a gente parar para pensar o quanto dois indicadores como esses refletem aí a saúde global do idoso. E é super importante, né, que questões ambientais sejam desenvolvidas para essa população idosa. Então, esse idoso, ele come sozinho? Ele está com uma família? É um idoso que mora sozinho? Ele tem acompanhamento das pessoas para se alimentar? Ou é aquele idoso que é abandonado à mesa porque é o último que termina de fazer a refeição? Porque demora mais para mastigar, demora mais para comer, né? Ou acaba fazendo as refeições sozinho. A absorção também está diminuída, né? A gente tem aí que a baixa ingestão proteica associada à perda de massa magra.
e a ingestão de proteínas que esse idoso come pode não ser suficiente. É importante a gente entender também questões aí que podem estar associadas a essa condição do idoso, dores abdominais, perda de peso, obstrução intestinal, dificuldade de deglutição, vômito, caquexia. Então, assim, a gente precisa estar atento se esse idoso vem fazendo acompanhamento por um especialista, e existe também um preconceito entre os idosos em fazer um acompanhamento pelo geriatra, assim como a criança faz no geriatra, e esse idoso muitas vezes acaba sendo acompanhado por diversos profissionais, ao invés de ter o seu acompanhamento de saúde centralizado em um único profissional, e isso vai levar a polifarmácia e a efeitos aí negativos. Agora eu vou mostrar para vocês, né, dentro desse planejamento, muito rapidamente, que a gente já está chegando no final da nossa apresentação, atividades que a gente desenvolveu já com os nossos alunos em algumas instituições de longa permanência. A gente trabalhou no Retiro dos Artistas, que é uma instituição de longa permanência aqui no Rio de Janeiro, fazendo atividades em grupo com eles. Isso tem um efeito muito positivo no autocuidado. Essa daí foi uma atividade de avaliação, análise sensorial. A gente cobria os olhos dos idosos, oferecia alimentos com texturas diferentes e pedia para que eles reconhecessem. E isso é muito importante a gente fazer, gente, porque eles não reconhecem, eles confundem texturas, eles confundem sabores, e aí a gente percebe que essa questão do aspecto sensorial, ele pode impactar aí na perda de peso, na desnutrição. Outra questão muito importante quando a gente trabalha com idoso é desenvolver uma habilidade em saúde que, infelizmente, a gente acaba negligenciando um pouco, porque a gente quer ter tantas respostas rápidas, a gente fica tanto trabalhando centrado na doença, que a gente não desenvolve uma escuta ativa, sensível, é a escutoterapia, né? A escutoterapia, ela vai muito além da orientação, ela ajuda a construir vínculo, ela ajuda a entender melhor essa situação do idoso, né? Como é que é esse idoso, como é que ele vivencia, aí tem outras estratégias que a gente desenvolve com o grupo. Então, a gente já fez mobilizações aí dentro de todas essas ações, que vão muito além das ações individuais, enfim, mobilização de festa para Natal. Então, a gente entrou numa onda, num determinado movimento da internet, onde eles traziam desejos deles, necessidades, o que eles gostariam de ganhar no Natal, e fizemos campanhas nas redes sociais. Tivemos a participação também no Anis Dias, em atividades de promoção da saúde, eu acabei não colocando, mas a gente fez uma horta com os idosos, entendendo que a horta trouxe propostas de promoção muito interessantes no autocuidado, no cuidado com a saúde, em reflexões sobre temperos mais saudáveis que são usados na alimentação, sobre os aspectos sensoriais, e eles tiveram um engajamento importante aí nessas atividades. Bom, quando a gente fala de longevidade, pensando em tudo isso que eu falei, a gente tem que entender, né, voltando naquela situação de que velhice um momento desafiador, mas é um momento também para a gente reavaliar e rever potências, que é um momento de reaprendizagem. A gente está reaprendendo muitas coisas quando a gente envelhece. A gente reaprende as noções do corpo, de autonomia, de nutrição, das nossas relações e vínculos afetivos, de atitudes positivas que a gente precisa ter com a nossa própria saúde, de preparo que a gente precisa ter para as mudanças que vão ocorrendo na vida, e as mudanças são constantes, e até da vitalidade espiritual. Se a gente olha esse quadro em conjunto, ele reflete muito aquele conceito amplo que a Organização Mundial de Saúde traz para a saúde, né? É a gente ter esse conjunto de elementos. E a gente tem que sair do vitimismo, da situação de se sentir muito coitadinho, né? Existem fragilidades? Existem. Existem dores, existem patologias, existem perdas, carências, dificuldades, fatores de risco,
Tudo isso existe. A gente tem que tomar consciência, mas a gente também tem que tomar consciência das nossas forças para o enfrentamento desses problemas, das nossas capacidades, da sabedoria que a gente desenvolve durante a vida, dos nossos valores, das nossas crenças pessoais, dos nossos interesses, da nossa capacidade social. E viver mais tempo implica em envelhecer. Então, reconhecer esse envelhecimento. Maior longevidade não é fatalismo ou ameaça, é uma oportunidade. Tá vivo é uma oportunidade, né? É uma oportunidade até para que a gente consiga passar para novas gerações essa sabedoria, conhecimentos aí de uma vida inteira que foram acumulados. É isso que eu tinha para trazer. Queria agradecer novamente a toda a comissão científica aí desse evento importante. Deixo aí meu e-mail, caso alguém queira se comunicar comigo, precise de mais alguma coisa, e obrigada pela oportunidade. Nossa, fiquei encantada. Ainda mais, assim, quando a gente vive todo esse problema em família, né? Então, hoje, eu já estou na meia idade, né? Mas tenho minha mãe, também com 83 anos, e você falando vai passando um filme na cabeça, né? Porque às vezes a gente faz de tudo, mas a gente vê que a idade também vai chegando e a gente não consegue acompanhar no ritmo que a gente queria, né? Mas a importância desse cuidado, né? E o que eu vejo também um pouquinho, que é um tema novo, é a nutrição comportamental, né? Porque a gente tem que passar a entender o idoso também, né? E muitas pessoas não têm paciência de escutar, porque ele repete 500 vezes, né? E você vai concordar com ele. Então, é isso, né? E ver que o envelhecimento a gente não foge dele, né? Mas a gente tem que fazer dele o melhor para a nossa vida, né? Exatamente. Passar isso, né? E isso é construído com o tempo. As pessoas jovens que estão assistindo essa palestra, né, que não chegaram lá ainda, que falam, isso é coisa do futuro. A gente entende que esse indivíduo está envelhecendo já. Sim. E está envelhecendo de que forma? Quais são os cuidados? Qual é o autocuidado que essa pessoa vem tendo? Né? Durante a vida, durante a adolescência, a gente faz aí uma reserva óssea durante a vida. Isso tudo, musculatura, o quanto de atividade física que eu faço hoje, o quanto que eu tenho aí de gerenciamento de estresse, o quanto eu controlo a minha pressão arterial, a minha glicemia, né? Então, assim, são fatores muito importantes, assim, no pensamento global, porque o envelhecimento não dá para a gente olhar só esse pedaço. É um trabalho interdisciplinar, né? E uma visão integrada e global. E a partir do momento que nasceu, você já está envelhecendo, né? Então, a gente tem que cuidar em todas as etapas, não é só, quando eu chegar lá eu vou fazer. Não, porque a gente vai piorar outras coisas, né? Que depende do nosso passado, isso é importante. Então, hoje, a gente chama atenção, né? Principalmente para os jovens, né? Como toma cuidado, né? Com o estilo de vida, porque isso vai refletir muito lá na frente, né? Então, muito importante todos esses cuidados aí, né? E eu tenho certeza, né, que esse momento foi de grande valia para todos os participantes e que agregará, né, na vida de todos aí, pessoalmente e profissionalmente, né? Nós temos aqui também cursos da área da saúde, né? E eu acho que será, assim, muito importante esse compartilhamento com as áreas, né? E o pessoal da educação física, que a gente também trabalha junto, tá? Então, em nome do Unisalesiano, a gente agradece a sua participação, né? E desejo tudo de bom. Muito obrigada. Muito obrigada.